Nós voltamos hoje com mais uma entrevista da série que reflete sobre o futuro dos partidos. O programa Ouve a Juventude Partidária. Hoje você vai conhecer o perfil do jovem que integra o PSDB, o que quer esse militante e como atua. Conversa comigo Reinaldo Oliveira Batista, presidente estadual da Juventude Tucana de Minas. Bem-vindo. Muito obrigado. Reinaldo, como é que é a participação da juventude dentro do PSDB? Como é que os militantes, os jovens militantes chegam ao partido? Na verdade, eles chegam muito espontaneamente, né? A gente tenta, às vezes, ir nas universidades, chamar, trazer, tanto a nível médio, a nível universitário, a gente tenta fazer uma política de levar a que o interesse do jovem venha voltado ao partido político. Mas, infelizmente, não é tão fácil assim, pelos escândalos que existem, essa coisa toda. Mas, quando chega lá, a gente tenta dar um suporte, tenta fazer com que ele goste da política de uma forma mais ampla, de uma forma não só como que fica uma política chata, uma política ruim. Você falou que o jovem não tem muita atração, né, pela política hoje. Como é que isso é manifesto? Vocês têm um contato dentro das universidades, dentro das escolas? Como é que funciona? A gente procura não politizar essa coisa de DA, DCE, dos grêmios estudantis a nível secundarista, mas a gente tem que fazer com que o jovem ele aprenda, desde de novinho mesmo, a gostar da política, né? A trazê-lo para conquistar ele. Então, assim, a gente procura sim ir nas escolas, ir nas universidades. O PSDB não tem essa tradição muito do movimento estudantil. Então, a gente está querendo quebrar esse paradigma aí que o jovem não vai para o PSDB. A gente tem que levá-lo e mostrar que o PSDB não é aquilo que as pessoas dizem, aquele partido de elite, muito antes pelo contrário. Eu sou um bom exemplo disso, que eu não venho da elite, não sou filho de nenhum político, e tive a minha oportunidade dentro do PSDB, e hoje eu posso mostrar isso para os outros militantes. Eu sou um exemplo disso. Com quantos anos você entrou no partido? Eu entrei no partido, eu tinha 14 anos. Mas podia? Na verdade, 14 anos é uma filiação especial que a gente tem na juventude, né? E quando faz 16, você homologa ela, isso concretamente junto ao TRE. Com 14 anos, na verdade, é uma filiação especial. E como é que foi? Um amigo meu era do PSDB já, trabalhava com o então deputado Aécio Neves, e me convidou para participar. Estávamos em plena campanha política deputado. E o que você fazia? Eu distribuía santinho na rua, Vitor. Eu gostava muito e aquilo ali, sem ganhar nada, mas eu gostava do deputado já. E gostava muito desse meu amigo, que é o Samuel. E ele está no PSDB até hoje. Ele me levou para lá e eu comecei a distribuir o santinho na rua, a conversar com as pessoas e começar a ir nas reuniões do PSDB. Você falou que não procura os diretórios estudantis, que o partido não trabalha dessa forma. Por quê? Isso é diferente, inclusive, né, porque todo o movimento estudantil estava concentrado nos diretórios, né, nos DCEs, das universidades, DEAs, né, na época da ditadura militar. Por que essa preocupação de não fazer isso? A gente preocupa o seguinte: hoje, se você falar que é de um partido político dentro da universidade, ele acaba trazendo um certo desconforto. Se você falar, olha, vamos aqui, o DCE de tal faculdade é do PSDB. Senão, até o próprio regimento interno hoje dos DCEs, dos DAs, eles proíbem que façam política ali dentro. E a gente procura respeitar. Ele tem que ser ali apartidário, tem que ser um DCE apartidário. Apesar de que existem integrantes ali dentro dele que fazem parte de alguma agremiação política. Isso é inegável. Mas a gente procura trazer o jovem para discussão partidária, não lá dentro da faculdade. Você não acha que essa dificuldade do jovem com a política tem a ver também com a falta de identidade dos partidos? Pode até ser, Viva, mas eu acredito assim que a mídia, não toda ela, mas parte da mídia, ela generaliza muitos casos. E aí tem muito escândalo, existe muita corrupção na política e que isso venha a destacar demais na imprensa e o jovem se afasta um pouco disso aí. Agora, o que o partido faz para estimular a participação e existe algum tipo de preparação dessa juventude dentro do PSDB? O PSDB tem, através do Instituto Teotônio Vilela, que é um braço do partido, né, lá dentro, que é o órgão de formação política do PSDB. A gente tem o LAP,
chama Laboratório de Aprendizagem Política. Então, de tempo em tempo, existe ali uma turma que a gente forma para que sejam multiplicadores dessa ideia da política jovem. O protagonismo juvenil, ele nasce ali dentro do partido político. Então, a gente procura fazer isso. E nós inovamos agora, a Juventude Nacional do PSDB, ela está com o ELAP, que é o LAP virtual. Então, a gente pode alcançar lá, no interior, como Minas é muito grande, 853 municípios, tem localidades que a gente não atingiu ainda. Então, com o ELAP, a gente está conseguindo chegar nos cantinhos aí de Minas Gerais. Agora, Reinaldo, isso é uma tentativa de formação de quadros para o partido, pensando no futuro? Há uma reflexão sobre isso? Sobre o futuro do PSDB, para que ele não envelheça? Eu acredito que sim, Giza, porque a gente está cansado de escutar, né, que o jovem é o futuro desse país. Eu acredito que não. Acho que nós já somos o presente, tanto é que eu, quando entrei com 14 anos, hoje com 31, eu procurei fazer da melhor forma possível e tirar essa ideia de que o jovem é o futuro. Que a gente já tem as ideias, porque vem muito passado em todos os partidos que o jovem sabe balançar a bandeira, os jovens sabem fixar cartaz, mas o jovem não pensa, não tem ideia. Isso a gente tenta tirar isso no PSDB. A gente fala que o jovem ele tem que ter vez e tem que ter voz. É difícil? No PSDB, ainda bem que não está sendo, não. Você falou que há treinamentos, que há cursos, capacitação, não é? E falou também na dificuldade que a forma como o jovem vê muitas vezes com preconceito fazer político. Como equacionar isso nessa preparação? Não é fácil. Primeiro a gente tenta começar o nosso curso, o LAP, que é o Laboratório de Aprendizagem Política, sem colocar muito que a política é essa visão que o mundo passa, né? Que é aquela coisa daquela chatice de projeto de lei, essa coisa toda. A gente procura dizer o que a política está no dia a dia da pessoa. A política está no supermercado desde a hora que ela compra o cafezinho até a hora que ela vai para a faculdade. O imposto que ela paga ali, ele é decidido pelos nossos governantes. Então, se a gente não estiver atento a isso, no futuro, e esse futuro que a cada dia está mais próximo da gente está sendo governado pelas pessoas sem poder dar palpite. Você acha que a participação do jovem hoje na política é muito tímida em relação ao passado? Ou tem alguma mudança? Ou está tudo estagnado? Como é que é a sua avaliação? No passado, a gente via muito aqueles movimentos, né? Aquele pessoal da cara pintada, aquela coisa do movimento direto já, e o jovem participava muito. Hoje eu acho que o jovem está muito direcionado por entidades. E a gente precisa desmistificar isso. Entidades, ela não pode estar no poder ou não. A gente precisa ter... Como assim, entidades? Entidades. Um exemplo que eu digo muito claro é a UNE, a União Nacional dos Estudantes, que é uma entidade respeitadíssima, que tem o nosso respeito, mas que às vezes a gente vê ela muito ali vinculada ao governo federal. E a gente não pode aceitar isso, né? Tem que ser muito distante disso. É partidário? Eu não queria que fosse, mas infelizmente pelo que passa, sim. Ok. Eu conversei com o Reinaldo Oliveira Batista, presidente estadual da Juventude Tucana de Minas Gerais. Reinaldo, muito obrigado pela sua presença aqui no Mundo Político. Obrigado a vocês. O Mundo Político fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar aí de casa e até o próximo programa.